Olá, queridos! Tudo bem aí com vocês? Hoje é domingão e eu desejo um feliz domingo para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram também, despertardoser.100, que é onde eu faço as lives para depois enviar para o YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, com a jornada do professor Kenneth Wapnick. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari. E esses canais aqui eu fiz pra gente sentir de fazer, pra gente estudar juntos. E eu tô na segunda vez que eu faço o livro de exercícios. A primeira vez que eu fiz diretamente no livro Um Curso em Milagres, tá? É bem importante que pra gente se familiarizar com a linguagem que Jesus usa nesse documento espiritual tão importante. Pela primeira vez eu fiz aqui. E na segunda vez, que é agora que eu estou fazendo junto com vocês, eu estou fazendo pela jornada. E eu posso dizer que eu fui orientada, né? De alguma maneira, inspirada em fazer aqui, deixar gravado para todos nós, enquanto a gente faz juntos, deixar esse documento aqui gravado para todos nós seguir essa prática, para os novos estudantes que vão chegando, que vão sentindo necessidade também de ter uma ajuda que clareia mais a simbologia e a linguagem das lições, que numa primeira vez parece ser um pouco mais difícil de compreender. E eu fui inspirada a fazer isso aqui justamente para nós, tá? Eu também sou terapeuta, então eu trabalho com atendimentos individuais de psicoterapia, também baseadas em todo o ensinamento de Jesus, de Um Curso em Milagres pra gente. Então eu também atuo um pouco como, vamos dizer, uma irmã que começou o caminho um pouquinho antes, então eu posso pegar a mão de quem está começando agora e a gente ir juntos, tá bem? E eu tenho na descrição dos vídeos no YouTube o link do meu WhatsApp para quem tem interesse em fazer as sessões de psicoterapia. Então vocês podem entrar em contato comigo por este link, certo? Mais um recadinho é dizer que ainda estamos hoje na lição 139, amanhã vamos para a lição 140 e depois entramos em mais uma revisão. Então, a gente vai fazer algumas aulas mais curtas de novo, alguns encontros mais curtos de novo, mas por enquanto ainda são lições longas, porque o professor Kenneth justamente faz isso, como eu já expliquei em quase todos os outros vídeos, explicando que o professor Ken pega a lição do livro, né? E em cada frase, cada parágrafo, ele disseca, vamos dizer assim, clareia a linguagem das lições pra gente e ainda aprofunda o estudo, porque a gente já percebeu, quem já fez o livro de exercícios uma vez já percebeu que às vezes a gente está fazendo a lição e a gente está lendo o livro texto e parece que, né, tá tudo interligado ali. Nossa, eu tô fazendo o capítulo tal, tô estudando o capítulo tal e a lição de hoje é totalmente unida, tem tudo a ver com o que eu tô estudando no livro texto. Então, a gente sabe que tem a parte teórica e a parte prática, uma coisa é totalmente interligada com a outra. E aí, então, o professor Kenneth aprofunda com a gente por isso, porque a cada lição ele vai lá no livro texto, que está falando coisas que são totalmente ligadas com aquela ideia ali e traz para dentro da lição para a gente aprofundar. Então, as aulas ficam longas
E essa, mais uma vez, a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2, certo? Então, vamos nos entregar, vamos entrar para dentro da sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo. A gente deixa tudo que não for amor, que não for disponibilidade, que não for sinceridade e honestidade, de soltar tudo que a gente achava que fosse real, para desfazer por Jesus. Então Jesus vai desfazendo o sistema de pensamento do ego, nos mostrando todas as mentiras, e depois de uma primeira parte de desconstrução, ele entra com a verdade. Então a gente tem que entrar para essa sala de aula com Jesus totalmente com o coração aberto, com a mente aberta, com a disponibilidade de aceitar, de reconhecer que todas as nossas crenças só nos levaram para mais ilusões, para mais longe da verdade sobre nós. E a gente entra para essa sala de aula com total disponibilidade de dizer: não quero mais, Jesus. E eu estou muito feliz por estar errada e você estar certo. Eu quero aprender contigo. É nesse lugar que a gente entra para essa sala de aula, estabelecendo mais uma vez a meta da paz, para que tudo que a gente for aprender aqui hoje cumpra os propósitos do Espírito Santo para nós, que é sempre dar mais um passo em direção ao despertar do sonho, a nossa volta para o nosso verdadeiro ser, a volta da nossa consciência para o nosso verdadeiro ser, para a nossa essência, para o nosso ser único em Deus. É bom fazer aquela respiração mais profunda para baixar a frequência dos pensamentos. E a gente então começa a lição 139, que diz: aceitarei a expiação para mim mesmo. E a expiação aqui, para quem não tem ainda muita intimidade com a linguagem de Um Curso em Milagres, expiação quer dizer correção, não quer dizer punição, não quer dizer sacrifício. Ela é totalmente ligada com o conceito de correção, correção de um equívoco, correção de um equívoco da nossa mente. Então, antes de pensar que Um Curso em Milagres seria bom para o meu vizinho, como seria bom se o meu filho ouvisse isso, como seria bom se a minha irmã entrasse em contato com essa ideia, como seria bom se o filho do fulano que está com problemas com drogas, ou que está com problemas com depressão, ou porque está com problemas no relacionamento, ou porque, sei lá, usuário de drogas, como seria bom se fulano entrasse em contato e aceitasse estudar Um Curso em Milagres. Não tem a ver com nada disso. E especialmente nessa lição hoje é a gente aceitar a expiação para nós mesmos. Como seria bom se nós mesmos aceitássemos tudo que Jesus nos ensina nesse curso. Porque vamos dizer assim que na linguagem de Um Curso em Milagres, em última instância, tudo que eu estou vivendo, todas as cenas que eu estou vivendo aqui, faz parte do meu sonho. Então, se eu tenho um vizinho com problemas de depressão, com problemas mentais, com problemas de relacionamento, na verdade, eu que coloquei ele no meu sonho. É que nem um sonho que a gente dorme à noite na cama
E eu sonho, aquele sonho é meu, não é do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho, do meu colega de trabalho, não. O sonho é meu. E é isso que a gente tem que estar bem consciente. E assim é isso que a gente vai aprender hoje nessa lição. Que a gente precisa aceitar a expiação, a correção e aceitar o que Jesus nos ensina. Aceitar o desfazer de Jesus e o desfazer para que a gente retire os bloqueios que nos impedem de ver a verdade, é para nós mesmos. E aí o professor Kent já começa dizendo que essa lição estende, na verdade, o tema de decisão da lição de ontem. Quando a gente decide pelo céu. Quando a gente tem que se dar conta que a gente tem que decidir pelo céu. Que a gente quer se decidir pelo céu, na verdade, né? E o contexto do ensino aqui é bem familiar para nós a essa altura. Somos confrontados por uma decisão entre o ego e o Espírito Santo e escolhemos nos identificar com o conceito de um ser separado em vez da memória de nossa identidade como Cristo. Quando escolhemos a individualidade do ego em vez do princípio de expiação do Espírito Santo, de que a separação nunca aconteceu, nos identificamos com um falso ser, com falsas ideias, com falsos pensamentos, com falsas crenças, estabelecendo a necessidade da expiação ou de correção da nossa mente equivocada. Então, a gente precisa nós mesmos aceitar a expiação para nós mesmos. Nós mesmos aceitarmos a correção para nós mesmos da crença que tivemos de que a separação aconteceu. Ao aceitarmos a expiação para nós mesmos, o objetivo final de um curso em milagres, nos lembramos do nosso ser. Outro tema principal em nosso livro de exercícios sinfônico, portanto, é nossa identidade como filho não separado de Deus. E aqui então Jesus, colocou essa primeira ideia da lição que é a principal, aceitarei a expiação para mim mesmo. E a primeira frase dessa lição diz: eis o fim da escolha. Eis o fim da escolha. É a única escolha que a gente pode fazer. E o professor Kenneth já desenvolve um pouco aqui esse fim da escolha, dizendo que quando aceitamos a expiação para nós mesmos, percebendo que o Espírito Santo fala a verdade e o ego mente, atingimos o fim da escolha. Ponto. Teremos então recuperado o poder de nossas mentes, sabendo claramente que essa habilidade tomadora de decisões não tem nada a ver com o cérebro do corpo. Por escolher irrevogavelmente a verdade, a necessidade de uma escolha termina, porque o equívoco foi desfeito. O propósito do milagre é assim cumprido. Ao retornarmos à parte tomadora de decisões das nossas mentes, a origem do sonho que nós agora desfazemos. E o professor nos traz essa passagem do capítulo 28, em que Jesus nos diz que o milagre não nos desperta, mas nos mostra quem é o sonhador. Que é o que nos devolve o nosso poder como tomadores de decisões, que é a herança que a gente refugou, que a gente jogou fora. Então, nada fora de nós vai nos despertar,
mas vai nos mostrar que nós é que somos o sonhador do sonho. O milagre, então, te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda estás adormecido, dependendo do propósito do teu sonhar. Desejas sonhos de cura ou sonhos de morte? O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Uma vez que a escolha entre sonhos de cura e sonhos de morte fica clara, nosso sonhar termina. E agora a gente vai para um outro parágrafo da lição mesmo, em que Jesus nos diz: pois aqui, então vamos juntar, né? Eis o fim da escolha. Pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é escolha, se não a incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete essa única pergunta simples: o que eu sou? Sim, porque se a gente ainda acha que a gente tem escolha, é porque a gente ainda tem dúvidas quanto ao que a gente é. Porque lembra que a gente já viu na lição anterior, na 138, que em última instância, na verdade, nós não temos escolha, porque a gente continua sendo como Deus nos criou, não importa o que a gente tente fazer de Cristo, o que a gente tente fazer do Filho de Deus. A gente não tem livre-arbítrio quanto a isso, a gente é como Deus nos criou. Então, no fundo, não há escolha. Mas enquanto a gente tem incerteza do que a gente é, da nossa fonte, a gente vai estar sempre incerto, achando que tem escolha para ser feita. E aqui o professor Kenneth diz que perto do final do livro de exercícios está uma linda resposta de Jesus à pergunta: o que eu sou? E aí diz: eu sou um filho separado, autocriado, em vez de criado por Deus. Essa é a resposta do ego. A resposta do Espírito Santo é a expiação, é a correção dessa crença de que eu sou um filho separado, autocriado, em vez de criado por Deus. A expiação é a correção desse pensamento. E a resposta do Espírito Santo, então, é: nosso ser, com S maiúsculo, permanece imutável, como Cristo. O fim de o Cristo em ti, que é essa passagem que ele vai citar, resume a mudança da dúvida para a certeza, do ego para Cristo. E essa passagem é do capítulo 24. Tem que haver dúvida antes que possa haver conflito. Se há conflito, é porque há dúvida. E toda dúvida tem que ser a respeito de ti mesmo. Cristo não tem dúvida da sua certeza. Cristo não tem dúvida, e da sua certeza vem a sua quietude. Ele trocará a sua certeza, Cristo trocará a sua certeza por todas as tuas dúvidas. Se concordares que Ele é um contigo
e que essa unicidade é sem fim, sem tempo e está dentro do teu alcance, porque as tuas mãos são as suas, são as de Cristo. A quietude de Cristo vem a ser a tua certeza. E Jesus nos pergunta na lição, mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Essa pergunta só poderia surgir dentro de uma mente dividida. Um tema principal dessa parte da lição. Uma vez que escolhemos o ego em vez do Espírito Santo, tornamos a mente dividida real, tendo trazido a incerteza para substituir a certeza de Deus. Assim, nosso processo diário vacila entre a dúvida da incerteza e a certeza do ser com S maiúsculo, né, gente? Mais um parágrafo da lição. Eu tava aqui contando as páginas, gente, para não me perder. Para dividir da primeira parte para a segunda dos vídeos. Só a recusa, Jesus diz que só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. Então, mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a conhecer a si mesmo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda certeza é o que ela é. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para outras coisas, para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma. Esse é um comentário sobre o princípio. A projeção faz a percepção. Nós primeiro, olha só todo o movimento inconsciente que a gente faz. Mais uma vez, inconsciente, nós não temos consciência. Então, aquilo da gente dizer assim, não, mas eu não sou isso. Não, mas eu não penso aquilo. Não, mas isso daí não é a minha crença. Gente, é inconsciente. E em todo um curso em milagres, mais uma vez, Jesus nos mostra o que está no nosso inconsciente. E se vocês derem a chance de ter o testemunho de que Jesus está falando a verdade, que Ele está certo e nós estamos errados, vocês vão ter o testemunho. Todo estudante sincero de um curso em milagres tem. Então, é isso que a gente faz. E o professor Kenneth vai descrever. Nós primeiro olhamos para dentro das nossas mentes e escolhemos o ego ou o Espírito Santo. Mesmo que a gente não tenha consciência que a gente faz isso. Por quê? Porque a gente esqueceu que a gente é mente, a gente esqueceu, né? A gente acha que a gente é um corpo, então a gente esqueceu que a gente é mente e que um atributo dessa mente é o tomador de decisões que escolhe qual professor ele vai ouvir, por qual vai ser guiado, em qual vai confiar e ter fé. Então, todos nós que estamos aqui porque nós fizemos isso que ele vai descrever. Nós primeiro olhamos para dentro de nossas mentes e escolhemos o ego ou o Espírito Santo. O que escolhemos, tornamos real. E o que tornamos real em nossas mentes é projetado ou estendido. E aí que a gente vê como experiência. Por isso que é tão interessante, né? Uma pessoa assim, ela vê, ela percebe, ela descreve, o olho dela enxerga, ela experiencia,
determinadas situações que um outro irmão não acredita naquilo, não experiencia aquilo, ou não experiencia a mesma coisa. Porque primeiro precisamos tornar real nas nossas mentes. E aí então é projetado, estendido, experienciado. Se for o sistema de pensamento do falso ser do ego, projetamos seu sistema de pensamento de pecado e especialismo e o vemos ao nosso redor, definindo a nós mesmos como corpos que são as sombras do pensamento original de separação da mente. Por isso, todos nós que acreditamos que estamos aqui, que somos um corpo, passamos por isso. Se, por outro lado, escolhermos o Espírito Santo e aceitarmos sua expiação, sua correção, a correção dessa crença de pensamento original de separação na mente, né? O amor inerente a esse pensamento se torna a nossa realidade. E nós olhamos para fora, para o mundo do ego, e percebemos que tudo é uma defesa contra esse amor, que agora é liberado em nossas mentes curadas para se estender através de toda a filiação. Uma vez que todas as pessoas sabem quem são dentro de si mesmas na mente certa, quando têm dúvidas sobre sua identidade, precisam já ter escolhido o ego em vez do Espírito Santo. Porque, como vamos ver agora, escolher o Espírito Santo não deixa dúvidas, mas apenas certeza. Então vamos de novo lá, porque eu falei mente certa, mas não é, vou repetir. Uma vez que todas as pessoas sabem quem são dentro de si mesmas, Cristo, né? Na parte da mente certa, é assim, nessa parte da mente certa, mesmo que inconsciente ainda, a gente sabe que a gente é Cristo. Mas quando tem dúvida sobre sua identidade, é porque já escolheram o ego em vez do Espírito Santo. Porque escolher o Espírito Santo não deixa dúvidas, somente certeza. Assim, se eu levantar uma questão, isso é apenas uma declaração mascarada como questão, como dúvida. Se eu levantar uma questão, é uma declaração mascarada de que eu tenho dúvida. Já que todas as perguntas vêm da autodúvida, elas implicitamente significam que eu não sei, pois decidi contra o conhecimento e a favor do esquecimento, diríamos assim, né? Em outras palavras, minha questão subjacente, o que eu sou, para o qual busco uma resposta, é de fato uma declaração refletindo minha decisão da mente errada de esquecer quem eu sou. Minha mente certa, mais uma vez, o habitat do Espírito Santo, sabe quem eu sou. Assim, minha pergunta é um convite para que alguém explique quem eu sou e como cheguei aqui. Assim, meu questionamento nasce da autodúvida, como vemos nessa penetrante passagem de A Resposta Quieta, que explica como todas as perguntas vêm da necessidade de afirmar o ego, uma forma de propaganda de si mesmo. E essa passagem é do capítulo 27. Todas as questões que são colocadas dentro desse mundo não passam de uma maneira de olhar, não são perguntas. O mundo não coloca senão uma questão. Ela é a seguinte: dessas ilusões, qual é a verdadeira? Entre essas ilusões, qual é a verdadeira? Seja qual forma que tome a questão, o seu propósito é o mesmo. Ele pergunta apenas para estabelecer o pecado como algo real e responde na forma de preferências.
Uma pseudo-questão não tem resposta. Ela dita a resposta enquanto pergunta. Assim, todo questionamento dentro do mundo é uma forma de propaganda dele mesmo, para querer confirmar a realidade da sua ilusão. Voltando na lição, então, Jesus estava dizendo que a partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma, né? E a incerteza a respeito do que não pode deixar de ser é um auto-engano numa escala tão vasta que sua magnitude dificilmente pode ser concebida. E esse pensamento está presente em outros trechos de Um Curso em Milagres, onde Jesus diz com efeito que não temos ideia da magnitude do nosso único erro. Por exemplo, capítulo 18. Podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. Não reconheces a magnitude desse único erro de substituir a verdade pela ilusão. Ele foi tão vasto e tão completamente inacreditável que um mundo de total irrealidade tinha que emergir. Quando não estamos certos de quem somos, já enganamos a nós mesmos. Escolher o ego nos torna incertos. Assim, qualquer incerteza revela que escolhemos contra a verdade. Estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Estar vivo é estar com o Espírito Santo, pois escolhê-lo é escolher a memória da própria vida. Quando escolhemos o ego, no entanto, escolhemos a morte e assim acreditamos ser pecadores por termos rejeitado a vida. Mais uma vez, inconsciente, né, pessoal? Em nossa ignorância, pensamos existir. No entanto, a verdade é que nunca deixamos a vida de Deus e permanecemos em unidade com Ele. Na loucura dos nossos sonhos, no entanto, acreditamos que estamos vivos como corpos, mas isso é verdadeiramente morte. Mesmo que eles estejam mascarados como vida de forma bem sucedida. Então aqui, né, voltando aqui, mais uma vez, podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. Uma das coisas é isso. É a gente achar que isso que a gente pensa que a gente vive aqui é vida. Pois o que é a vida? Então, como Jesus disse, estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Pois o que é a vida, se não ser o que és e que outra coisa além de ti pode estar viva em teu lugar? Esse é o você real de quem Jesus fala. A vida se aplica apenas quando sei quem sou, o ser do qual meu professor me lembra. O Espírito Santo me lembra, né? Portanto, a decisão contra o Espírito Santo, mais uma vez, é a decisão de ser alguém que eu não sou, em cujo ponto eu não mais tenho um ser e tenho que estar morto. O leitor pode se recordar do seguinte, de As Leis do Caos, que esclarece, além de qualquer dúvida, o verdadeiro significado da vida.
Então, as leis do caos, lá no capítulo 23. Não há vida fora do céu. Não há vida fora do céu. E mais uma vez eu torno a repetir aquela parte. Podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. Não reconheces a magnitude desse único erro. Substituir a verdade pela ilusão. De novo, então, gente, lá no capítulo 23, as leis do caos. É que às vezes é forte para mim aqui, a lição. Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar. Em qualquer estado, à parte do céu, a vida é uma ilusão. Na melhor das hipóteses, parece vida. Na pior, parece morte. No entanto, os dois são julgamentos sobre o que não é vida. São iguais na sua falta de acuidade e de significado. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu não está em lugar nenhum. Isso é muito profundo. Nada que o ego possa fazer jamais transforma a verdade em ilusão. Ou traz vida à morte. Nós permanecemos como Deus nos criou, o Filho da vida, apesar do nosso sonho de morte. A tua vontade, essa parte é do capítulo 11, essa passagem, a tua vontade é a sua vida que Ele te deu, a vida de Cristo, do nosso ser verdadeiro. Mesmo no tempo, não podes viver a parte dele. Sono não é morte. O que ele criou pode até dormir, mas não morrer. A imortalidade é a vontade de Deus para o seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. A vontade do Filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu Pai é vida e o seu Filho é como ele. A criação é a tua vontade porque é a vontade de Deus. Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Jesus nos pergunta essas várias perguntas aqui, né? Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Então, quem é aquele que duvida? Aquele que escolheu estar na mente errada. De que ele duvida? De quem é? A quem estará questionando? A outra parte da sua mente. Quem pode lhe responder? A única resposta real vem dele mesmo, a menos que ele tenha negado quem é. Portanto, ele nunca pode ouvir a resposta, pois será a sua própria voz, o ego da mente errada que ele ouve.
E essa linha de pensamento é elaborada conforme continuarmos. Tá? E então, o professor Ken diz que essa ideia, essa linha de pensamento, a gente vai continuar vendo no que segue, né? E a próxima parte é o parágrafo 4 da lição, e Jesus nos diz que ele está apenas declarando que não é ele mesmo, e assim, sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa. Os que duvidam pensam que são essa outra coisa, que é o corpo. O lar do sistema de pensamento de separação. Agora eles se perguntam: o que é essa outra coisa? Nossos maiores cérebros têm se voltado para essa questão e para outras similares. Quem sou eu? Como cheguei aqui? Qual é o propósito da minha existência? Como o mundo se originou? Quer essas questões sejam feitas do ponto de vista da teologia, filosofia, psicologia, biologia, química ou astrofísica, é irrelevante, porque é uma falsa questão. Quando você escolhe estar com o Espírito Santo, não questiona mais. Você sabe. Sua questão, mais uma vez, é realmente o ego dizendo que eu não sou quem sou e tentando, em vez disso, entender o falso ser que eu me tornei. Que eu acredito que me tornei, né? No entanto, voltando na lição, então, ele está apenas declarando que não é ele mesmo e assim, sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa, né? O corpo. No entanto, jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser essa coisa que é. Isso descreve a mente dividida, pois ainda resta uma parte de nós que sabe a resposta. Como Jesus explica em muitos trechos, você não pode negar algo a menos que primeiro o conheça. Capítulo 10. Tu o negaste porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te que o que negas tem que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. Minha escolha pelo ego é contra o Espírito Santo, pois existe uma parte de mim que sabe o que o Espírito Santo ensina. No entanto, eu escolho o ego porque prefiro a individualidade ao meu natural estado de unicidade. O Filho como Deus o criou. Portanto, nunca é uma questão de uma inabilidade de conhecer, mas simplesmente uma recusa. Eu tô tão vermelha, gente. Acho que é o calor. Deixa eu desligar esse ar. Que eu já tô... Eu acho que eu tô cozinhando e não sei. Ai, onde é que eu deixei o controle? Perdi o controle do ar. Caramba. Tá aqui. É isso. Tava me achando vermelha. Acho que é o calor já. Também eu com ar aqui nos 30 graus. Voltando aqui então.
Então, Jesus nos diz, né, que jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser essa coisa que é. Ele aceitou porque está vivo. Fez um julgamento contra ela, essa questão, né? Fez um julgamento contra esta coisa que ele é, né? Negou o seu valor e decidiu que não conhece a única certeza pela qual vive. Então, o professor Kenneth clareia aqui pra gente dizendo que minha mente certa aceitou quem eu sou porque a vida está lá. Gente. Não sei. Então, minha mente certa aceitou quem eu sou porque a vida está na mente certa. Lembre-se, se o Espírito Santo é a memória de Deus, ele também é a memória da vida. Se essa memória está na minha mente, tem que haver uma parte de mim que compartilha daquele pensamento. Quando Jesus diz, ele aceitou porque está vivo, está falando da mente certa. Também existe a mente errada que julgou contra a vida, aceitando o julgamento do ego sobre quem nós somos. Nós, portanto, vemos mais uma vez uma descrição da mente dividida. As mentes certa e errada e, por implicação, o tomador de decisões que escolhe entre elas. Assim, de novo lá, vamos voltar para juntar as duas frases da lição, para não ficar perdido. Então, ele aceitou porque está vivo, fez um julgamento contra ela, negou o seu valor e decidiu que não conhecia a única certeza pela qual vive. Assim, ele passa a estar incerto quanto à sua vida, pois o que ela é foi negado por ele. A vida, a minha verdadeira identidade, está presente em minha mente. Ainda que eu tenha me afastado e esquecido dele, meu ser permanente. Em minha amnésia, no entanto, a incerteza e dúvida surgem e não aceito qualquer responsabilidade sobre elas. É por causa dessa negação que precisas da expiação, da correção, né? Porque a gente continua negando o nosso ser. Essa é outra afirmação central. A expiação, a correção, desfaz a negação que é o ego. No texto, Jesus nos diz que nossa tarefa é negar a negação da verdade, lembra? Lá no capítulo 12. E a expiação é a primeira negação. É a primeira negação, é o primeiro negar a negação da verdade, é a expiação, né? O que apaga a negação da verdade feita pelo ego. Pelo fato de termos escolhido de forma errada e negado quem somos, precisamos da correção da expiação para desfazermos a escolha equivocada, como Jesus ensina. Expiação significa desfazer. O desfazer do medo é uma parte essencial do valor dos milagres da expiação. E na parte do manual para professores, Jesus diz: expiação significa correção, ou o mesmo que o desfazer dos erros. Nós negamos nossa unicidade inerente como filho de Deus e a unidade do seu reino, afirmando que a separação nunca aconteceu e o céu continua perfeitamente unido. A expiação desfaz o ego e seu sistema de pensamento. Então a gente começa afirmando que a separação nunca aconteceu e o céu continua perfeitamente unido. Claro, lembra que a gente viu na lição ontem que tem aquele processo? Primeiro a gente
tem um primeiro contato com a ideia, não aceita, resiste. Depois, num próximo momento, a gente afirma que a separação nunca aconteceu e o céu continua perfeitamente unido. E aí a gente tem pelo menos um aceitar, como é que a gente diz? A nível intelectual, mas ainda com resistência, até que chega um momento que a gente aceita essa afirmação de que a separação nunca aconteceu e que o céu continua perfeitamente unido. Mais uma passagenzinha sobre a expiação do capítulo 5. A expiação é a garantia da segurança do reino e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que seja um, o ego se desvanece e é desfeito. A tua negação não fez nenhuma mudança no que és, mas dividiste a tua mente entre o que conhece e o que não conhece a verdade. Tu és tu mesmo. Não há dúvidas quanto a isso. E, no entanto, duvidas. A verdade é que nós somos como Deus nos criou. Ponto. Ainda que tenhamos tentado negar a verdade, nada aconteceu. Nenhuma nota na canção do céu foi perdida, lembra? A presença do Espírito Santo em nossas mentes é a asseguração desse fato. Além disso, se a expiação está em nossas mentes, existe uma parte de nós que já se identificou com ela. Uma vez que negamos o que estabelecemos como verdadeiro, nossas mentes estão divididas. É por isso que existe um conflito. Desculpa, gente. É por isso que existe um conflito perene em nossas mentes e um conflito perene no mundo. Nós estamos continuamente em guerra conosco mesmos. Um conflito designado pelo ego para proteger a si mesmo contra a nossa escolha pela quieta memória do amor de Deus, o inimigo da individualidade. E ele nos traz essa passagem do capítulo 23 que fala que a memória de Deus vem à mente quieta. Ela não pode vir aonde há conflito. A memória de Deus não pode vir aonde tem conflito. Pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. Os meios da guerra não são os meios da paz. E o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. A guerra é impossível a não ser que a crença na vitória seja valorizada. Crença na vitória. Crença na vitória. É por isso que a gente está sempre em guerra com a gente mesmo e com o mundo. Crença na vitória. A crença na vitória é muito valorizada, né? O conflito dentro de ti necessariamente implica no fato de que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. Olha o que significa a crença na vitória. O conflito dentro de ti necessariamente implica no fato de que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. Por que outra razão te identificarias com ele? Como poderíamos não duvidar de nós mesmos, um ser de paz,
quando estamos em constante estado de guerra? Como que a gente não iria duvidar de quem a gente é? Se quem a gente é realmente é um ser de paz, só que a gente está sempre em constante estado de guerra com a gente e com o mundo, então como que a gente vai se identificar com um ser de paz? Mas não perguntas que parte de ti realmente pode estar duvidando de ti mesmo. O que duvida de mim mesmo é a mente errada, a parte que não conhece a verdade. Como descrito na sentença anterior. Eu não questiono minha mente errada porque isso significa implicitamente que tenho uma mente certa. E eu não quero perceber que tenho uma mente certa, né? O ego não quer que eu perceba que eu tenho uma mente certa. Eu não questiono nada disso, mas aceito que não sei quem eu sou e, portanto, busco respostas externas a mim mesmo, fora da mente. Isso valida minha experiência como uma pessoa separada, que é o motivo pelo qual, mais uma vez, Jesus chama as perguntas do ego de propaganda de si mesmo. Na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão. Vou voltar lá, tá, gente? Mas não perguntas que parte de ti realmente pode estar duvidando de ti mesmo. Na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão. A parte real de mim, o você que Jesus está sempre falando, né? Sabe, então, essa parte, sabe, a parte real de mim, o você que Jesus sempre fala, sabe. Então, essa parte nunca questiona quem eu sou. Ela sabe. Em outras palavras, só o falso ser faz perguntas e questiona quem eu sou. Quando você experimenta o amor e a paz de Jesus, não tem perguntas. Na verdade, nesse ponto você se torna a resposta, assim como ele. O ato de fazer uma pergunta, então, significa que você não acredita que é quem realmente é. Então, na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão, pois pergunta àquele que sabe a resposta. Minha mente errada pergunta à mente certa, o que significa que minha mente errada acredita ser separada dela. Se eu fizer uma pergunta a você, não o experimento como um comigo, mas como alguém separado que talvez seja mais sábio do que eu e, portanto, tenha a resposta que me falta. O fato de que parte de mim faz uma pergunta à outra parte, que eu sou, diz que a mente errada é separada da mente certa. Portanto, se minha mente certa é quem eu sou, a mente errada não pode ser o meu ser. Essas passagens com argumentos muito inteligentes são designadas a ajudar a quebrar nossa identificação com o ego, capacitando-nos a escolher o ser da mente certa como nossa identidade. Pois pergunta àquele que sabe a resposta. Se fosse parte de ti, a certeza seria impossível. Se a mente errada, a parte que não conhece a verdade, fosse quem eu sou, como eu jamais poderia estar certo sobre qualquer coisa? A mente errada é a incerteza. A mente certa é a certeza. A mente certa como o reflexo da unicidade. Nos ensina que não poderia haver nada real fora de si mesma. Assim, se a mente errada se torna uma parte de quem eu realmente sou, a incerta mente errada significa que eu sou incerto, para não dizer ilusório.
Mais uma vez, Jesus usa esse argumento engenhosamente fundamentado para nos ajudar a perceber que a pessoa que pensamos ser não é quem realmente somos. Enquanto duvidarmos, estivermos incertos e tivermos perguntas sobre qualquer coisa, estaremos afirmando que não somos quem somos. Isso também significa, a longo prazo, que quando pedimos continuamente a Jesus ajuda e respostas a perguntas, afirmamos nossa separação dele. Todos nós realmente começamos como criancinhas, buscando a ajuda dos nossos irmãos mais velhos. No entanto, enquanto quisermos que essa desigualdade dure, nunca vamos perceber que somos como ele. Perto do fim da jornada, quando atingirmos a maturidade espiritual, entenderemos que não existe ninguém a quem fazer perguntas. Porque, como Jesus, nós somos a resposta, tanto quanto ele. Desnecessário dizer que esse nós não é o ser pessoal ou específico com o qual nos identificamos, Ana, Maria, Joana, mas o nós que é um com todos. Para rever, fazer uma pergunta implicitamente reforça sua mente dividida. Uau! E, portanto, reflete um ser que você não é. E isso não significa que você deveria se sentir culpado em relação a fazer perguntas, mas apenas que você precisa reconhecer que esses são passos em direção ao objetivo final de perceber que o Filho de Deus é um. Nessa experiência de unicidade, não existe questionamento, porque você se torna a resposta. É isso que Jesus quer dizer ao discutir a experiência que responde a todas as perguntas. Esse esclarecimento de termos. Uma teologia universal é impossível. Mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. É só o ego que questiona, porque é só o ego que duvida. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Ele não reconhece como perguntas a mera forma de uma pergunta, tá estranho. Ele não reconhece. Agora se metemos. 2, 5. Vamos ver se tá estranho essa. Às vezes tem problema, né, gente? Esclarecimento de termo 2, 5. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. Só aqui é possível haver coerência, porque só aqui termina a incerteza. Aí depois 3, 4, 5. É só o ego que questiona, porque é só o ego que duvida. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Ele não reconhece como perguntas a mera forma.
tá certo. Ele não reconhece como perguntas a mera forma de uma pergunta a qual é impossível dar uma resposta. Tá estranho. Entretanto, não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso. Os testemunhos, né, gente? A experiência. Porque palavras nunca vão expressar a experiência do milagre. Então, não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso e não deixes que a teologia te atrase. Não deixe que a forma te atrase. Mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Foca no conteúdo. Meus queridos, gratidão por estarem comigo até aqui. A gente termina essa primeira parte da lição aqui. E aí, na segunda parte da lição, a gente retorna para o parágrafo 6 da lição 139. Tá bom, amores? Gratidão por estarem comigo até aqui. E a gente se vê logo, logo na parte 2. Grande beijo. Fiquem com Deus. Até já.